né? Desde os tempos antigos, Deus tem mostrado o desejo de nos fazer herdeiros das suas promessas. A Bíblia nos ensina que a herança de Deus não é apenas material, mas espiritual, eterna e baseada na sua aliança conosco. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos chamados para viver nessa herança gloriosa que inclui a salvação, vida eterna e a presença do Espírito Santo em nós. Hoje quero compartilhar com você essa mensagem poderosa sobre esse assunto, né? Com o nosso querido pastor Luciano Subirá. Deus te abençoe e medite nessa palavra poderosa, pois ela com certeza vai edificar a sua vida e renovar a tua vida espiritual. Deus abençoe a todos mais uma vez e vamos para o vídeo. Você está feliz com Jesus? Amém. E Ele está feliz com você? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Uma alegria poder, mais uma vez, servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. E eu quero ler com você Gálatas 4, de 1 a 7. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para aquilo que nós vamos compartilhar. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Algumas palavras-chave que merecem destaque aqui no texto. A primeira delas, filhos. A segunda, aplicação feita aos filhos, herdeiros. Mas há uma outra expressão que acredito que merece a nossa atenção, que ela está dentro da alegoria dos primeiros 2 versículos. Até o tempo pré-determinado. Quando você olha para o ensino de Paulo aqui em Gálatas, tanto no capítulo 3, como depois na sequência do capítulo 4, ele está abordando a questão dos filhos de Abraão, não apenas como sendo a linhagem natural dos judeus, mas também a linhagem espiritual. O mesmo Deus que prometeu a Abraão, sua descendência será como a areia do mar, ele falava de uma linhagem terrena, também disse a sua descendência será como as estrelas do céu. Ele também falou de uma linhagem celestial. Dentro de todo esse ensino, Paulo vai apresentar uma alegoria, né, de Agar e de Sara e fazer uma distinção entre ser filho da escrava e da livre. Portanto, dentro desse contexto, a gente precisa entender a alegoria proposta por Paulo. Os comentaristas discutem se o que ele está falando era lei ou mero costume no Império Romano. Para nós, essa investigação não é tão necessária. Porque quer fosse costume, quer fosse lei, quer fosse um costume inicialmente que se transformou em lei depois, o paralelo está estabelecido para uma lei, para um princípio no reino espiritual que é aplicado a nós. Porque o verso 3 começa dizendo assim também nós. Então ele fala de um filho que enquanto menor de idade pode ser dono de tudo, legalmente herdeiro, mas na prática não acessa a herança completa, não pode desfrutá-la. A Bíblia diz que na prática em nada ele difere de um escravo, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então eles não tinham uma idade específica para se alcançar a maioridade, como nós temos hoje, né, na nossa nação. Mas, na literatura antiga, a menção de datas nos testamentos que os pais deixavam, caso faltasse, né, de que o filho estaria vedado o acesso à herança até os 16, e essa idade, né, ela vai variando até, no máximo, 26. E são os que os pesquisadores encontraram. Então, na idade que o pai julgasse que o filho estaria apto, teria maturidade para a gestão da herança, é que aí sim ele seria transferido para esse lugar. Em essência, essa aplicação é feita quando ele fala do tempo pré-determinado, para dizer da vinda de Jesus, que na plenitude dos tempos, na hora certa, né, ele se manifesta, ele nos resgata da escravidão do mundo e da lei e nos faz seus filhos. Essa, né, é a linguagem principal de Paulo.
Mas nós podemos entender que a ilustração ela tem uma espécie de eco. Ela tem uma subaplicação dentro dela mesma. Considerando que tudo isso se concretizou, que hoje eu e você somos filhos, e que como filhos somos herdeiros. Nós precisamos entender que como tal, ainda assim não significa que imediatamente, tão logo nascemos de novo, nós podemos acessar a herança completa. A razão principal pela qual o pai mantinha o filho sem acessar tudo era muito simples. O acesso à herança sem maturidade para geri-la significava um provável desperdício. Basicamente, nós podemos ilustrar isso com aquela frase que você encontra em certos medicamentos. Mantenha fora do alcance das crianças. E a razão pela qual a frase está lá não é porque o medicamento em si seja ruim. Bem administrado por adultos pode salvar vidas. Mal usado, utilizado por crianças em doses erradas pode ser letal. Então, a questão não é tanto se o medicamento é bom ou ruim, mas a maneira como se lida com ele pode ser útil ou pode ser danosa. Quando vamos para o plano espiritual, não é diferente. E eu quero usar essa ilustração de Paulo para ir além do texto, né, e mostrar para você que em toda a lógica bíblica e na macrovisão, essa ideia do mantenha fora do alcance das crianças, ela é encontrada ao longo das Escrituras. O que nos remete a entender a importância de um assunto que é o cerne do que eu vou falar hoje, maturidade. O tema da mensagem hoje é maturidade, o acesso à herança plena. Precisamos entender a importância do crescimento espiritual e de alcançar maturidade. Mas antes de falar da maturidade em si, eu quero alongar essa introdução e valorizar um pouco a herança. Porque no verso 7 o apóstolo Paulo está falando, você é filho e como filho é herdeiro de Deus. Só que na prática, quando a gente olha para o brasileiro de uma forma geral, a maioria de nós, estatisticamente na prática, não sabe o que é receber herança. Né? Alguns de nós até recebemos. Esses dias uma pessoa me contou uma história, eu não sabia se eu ria ou chorava. Ela falou, pastor, fui notificado para participar de uma partilha da herança, né, que um avô havia deixado. Ele falou assim, era uma casa simples, que valia pouca coisa, para ser dividida entre 32 herdeiros. Ele falou, pensa que só as custas do processo seria maior do que a casa. Né? E essas coisas acontecem por inúmeras razões. Em primeiro lugar, historicamente, o Brasil ainda é um país novo, de poucos séculos. Desenvolvimento econômico, né, ainda no momento que nós vivemos, está muito melhor do que anteriormente, mas não está lá essas coisas quando você pensa na população toda. E some-se a isso uma cultura de pessoas que eram sobreviventes. Né? Meu pai, por exemplo, um homem de Deus, deixou um legado espiritual, né, de educação, formação dos filhos extraordinário, né, imensurável. Mas financeiramente, quando partiu para a glória, não deixou praticamente nada. Tinha um carro velho, um terreno que tinha comprado, ainda a prestação, que a gente teve que ajudar mamãe a quitar. Então, na prática, a maioria de nós não sabe o que é. E se a gente empolga com herança, é assistindo algum filme, daquelas ficção de que alguém descobriu que certo parente, né, milionário, que ele nem sabia da existência, incluiu no testamento. Então, a gente consegue se entreter, imaginar por poucos segundos como seria bom se acontecesse comigo e depois não é parte da nossa vida. De uma forma geral, porque a gente vem recebendo esse legado de gerações, a gente também não tem uma cultura de construir um legado para as próximas gerações. E às vezes essa deficiência prática de pensar na herança nos impede de entender a herança que Deus nos oferece, o quão grandiosa, o quão extraordinária ela é. Então, eu quero gastar um pouquinho de tempo chamando a sua atenção. Paulo fala a mesma coisa que ele falou aqui em Gálatas 4:7, em Romanos, no capítulo 8. A diferença é que lá no verso 17, Paulo acrescenta um detalhe a mais. Ele diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa co-herdeiro? Herdeiro juntamente com. Então, se você quiser saber quão herdeiro você é de Deus, é só entender o quanto Jesus é. E eu e você somos nivelados nessa condição de herdeiros. Né? Quando a Bíblia fala sobre a nossa herança, ela nos remete a algo extraordinário. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3:22, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Um dia eu estava encorajando o irmão a realmente exercer fé a respeito do que ele tem em Deus. Ele falou, não, pastor, isso tudo é vosso, é meio retórico, né? Não é bem literal. Eu falei, olha, o versículo todo, tudo é vosso, vós de Cristo,
Cristo de Deus. Falei, Cristo de Deus é retórico ou é literal? É literal. Nós de Cristo é retórico ou literal? Literal. Falei, tudo é vosso, não é literal? Mas de alguma forma a gente sequer consegue mensurar. E muitos de nós vivemos no que anos atrás eu ouvi um pastor classificar de a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele pegava a alegoria da parábola do filho pródigo, referindo-se ao irmão mais velho que ficou em casa, que quando chega e vê a festa feita, né, para o filho pródigo, ele não quer entrar, o pai sai para insistir que ele entre, e a gente tem essa conversa. O filho mais velho aborrecido diz, eu tenho te servido todos esses anos, o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai olha para ele e diz, filho, tudo que é meu é teu. O que é que o pai estava dizendo? Todos esses rebanhos são teus. Você podia ter pegado o cabrito que quisesse, a hora que quisesse, para festejar com seus amigos, fazer quantos churrascos quisesse. Então esse pastor se referia à teologia do cabrito, como quem diz, aquele crente está resmungando que Deus não deu uma coisinha do tudo que já é dele. Simplesmente porque ele não entende o que tem e nem sabe como usar. Está frustrado. E muitos de nós reproduzimos isso. Alguém outro dia falou, não, pastor, mas esse negócio de filho, da herança, está falando do céu, da eternidade. Eu falei, olha, eu não excluo que há um aspecto da herança que diga respeito à eternidade, mas você não pode jogar tudo para lá. Porque em 1 de João 3,2, o apóstolo diz assim, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, agora filhos, esse é o momento de ser filho. Depois tem um upgrade. Tem algum nível de atualização, nós vamos subir de nível e a Bíblia diz, não foi revelado. Então, se agora somos filhos, nem sabemos que seremos, por que a herança dos filhos nós vamos jogar para depois quando não sabemos que seremos? Há algo à minha e à sua disposição aqui e agora. E eu espero conseguir te empolgar com isso. Em Mateus, no capítulo 15, nós temos uma história que essa realmente me provoca. Uma mulher sirofenícia, cananeia, vem até Jesus e diz, pede ajuda para uma filha que está horrivelmente endemoniada. Jesus olha para ela e responde, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo, você não está entre as filhas de Abraão, você não está no grupo que eu vim atingir. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz no capítulo 2, no verso 9, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele também fala a mesma coisa em Romanos 1,16, que a salvação é para todo que crê, mas nos dois versículos ele diz assim, primeiro do judeu, depois do gentil. Havia uma ordem de desdobramento no plano de Deus. Jesus está dizendo, ei, você ainda está na fila, não chegou a sua vez. Essa mulher insiste. Ela se prostra diante do Senhor, né? Ela clama, e ele vai responder na sequência assim, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O dia alguém perguntou, pastor, é isso mesmo? Jesus chamou a mulher de cadela? Eu falei, menos. Falei, a Bíblia faz uma distinção da palavra cães, o animal selvagem, come carniça, e essa palavra cachorrinho fala do pet, daquele de estimação, que convive na casa, né? Mora na casa, convive por lá, é benquisto. Mas o que Jesus está dizendo é que filho e cachorro estão em posição diferente. Quando meus filhos eram pequenos, eu lembro que a gente tinha um hábito, foi mais ou menos na época de 2005, né? Isso não foi só em Curitiba, estava no Brasil todo, com certeza em São Paulo aqui não foi diferente. A gente estava colocando adesivos de figuras que compunham a família, como parte de uma mensagem que valorizasse a família. E a gente fazia aquilo personalizado. Então, no nosso carro tinha a figura do pai, da mãe, que eram maiores, né, de um casal de filhos, que era o caso dos nossos filhos, e eles começaram a campanha para colocar o adesivo do cachorro. Eu dizia, o cachorro não é da família. O pai, ele mora com a gente, mas não é da família. Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro pelo sobrenome de Subirá. Falei, pode parar. Mas pai, ele mora com a gente. Eu dizia, mas não é da família. Mas a gente não resolvia, aquele negócio foi se estendendo. Um dia eu peguei esse texto de Jesus, falei, olha o que Jesus falou. Não é lícito tomar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Pode estar na mesma casa, mas não está no mesmo nível. Aí eu lembro que eles falaram assim, apelou. Mas nunca mais pediram para botar o adesivo, nem chamaram de Subirá, o cachorrinho. Aonde eu quero chegar? Quando essa mulher fala dessa maneira, Jesus se admira e diz, grande é a sua fé. E a Bíblia diz, naquela mesma hora, a filha dela foi liberta, curada. Agora pensa comigo, o que a mulher está dizendo? Ela falou, Senhor, não quero usurpar o direito dos filhos. Olha o Senhor há de convir, que eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar a rebarba, a sobra do que eles não estão aproveitando. Se com a rebarba e a sobra do que é servido na mesa já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à minha e à sua disposição quando nós assumimos o nosso lugar de filhos e assentarmos à mesa? Há muito mais para ser vivido em Deus do que nós temos experimentado. Nós somos herdeiros de Deus. Infelizmente, alguns só pensaram na parte material da herança.
Mas há um pacote, um combo de intervenções, de socorro, de manifestação do sobrenatural, de assistência que é meu e é seu. Mas o texto também nos mostra que, apesar de termos recebido uma baita de uma promoção em relação à lei e ao que temos em Cristo, mesmo agora, sendo herdeiros, e essa palavra tendo se cumprido, há um eco, uma outra aplicação. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz, em 1 de Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação. Espiritualmente, você nasceu de novo, é filho de Deus, já é herdeiro, mas você só pode ter acesso ao leite. Tanto Hebreus capítulo 5, eu vou falar disso depois, como 1 Coríntios capítulo 3, fala da distinção de dieta. Criança, leite. Alimento sólido para os adultos. Então, há certas coisas que você não acessa sem maturidade, nenhum nível de revelação e compreensão mais profunda das Escrituras. O ministério. Em 1 Timóteo 3,6, uma das características que Paulo apresenta para aqueles que aspiram ao mesmo episcopado do ministério é que não seja neófito, novo na fé. Significa o quê? Que o novo crente não teve uma experiência genuína? Não. Significa apenas que ele não teve tempo para amadurecer. E há certas coisas que não podem ser acessadas. Ao longo de toda a Escritura, isso é um padrão recorrente, né? Então, eu quero utilizar esse texto de Gálatas muito mais como algo que ilustra o mantenha fora do alcance das crianças, do que apenas tentar construir isso aqui sozinho. Ao longo de toda a Escritura, isso é um padrão recorrente, né? E esse é o primeiro tópico nosso. Há uma maturidade requerida para acessar a herança, pelo menos na sua forma completa. Nós não acessamos nada no reino de Deus sem fé. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5,2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, sem fé, ninguém recebe nada de Deus. Nós não somos apenas salvos por fé. O Novo Testamento repete 3 vezes a declaração de Abacuque, que o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 1 diz, ninguém recebe nada de Deus. O problema é que alguns de nós achamos que é só fé. A fé sempre estará lá, mas há vários textos que nos mostram que não é só fé, é fé e alguma coisa a mais. Então, por exemplo, Hebreus 6,12 diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Ninguém herda a promessa sem fé. Mas se junto com a fé não tiver perseverança, você não vai muito longe. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, ele diz, acrescentai a vossa fé, ou seja, a fé já está aí, é a base de tudo, mas acrescente a ela a virtude, o conhecimento. E depois de enumerar várias dessas virtudes, ele diz assim, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, pois será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai chegar lá sem fé, mas ele está falando de fé e algo mais. Aqui Paulo nos mostra um princípio da importância de, junto com a fé que te elevou a filho, desenvolver a maturidade para que você acesse a herança completa e não apenas parte dela. A própria parábola do filho pródigo que eu mencionei antes para falar da teologia do cabrito nos mostra o mesmo elemento no filho. Acessa a herança antes da hora, de forma, né, que reflete claramente sua imaturidade, sai e desperdiça tudo rapidamente. Aliás, isso é um ponto comum em pessoas que acessam depressa, sem o devido preparo, né, qualquer grande montante de dinheiro. Um dia um irmão me procura e fala assim, pastor, estava lendo uma estatística que diz que no mundo inteiro, mesmo nos países de primeiro mundo, 90 e tantos %, me lembro mais exatamente, né, das pessoas ganham prêmios milionários na loteria, vão perder tudo em 2 anos, mas a grande maioria no primeiro ano. Um pouquinho perde no segundo, e pouca gente consegue segurar. Ele olha para mim e fala assim, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, eu não vou discutir com você a parte espiritual, e é evidente, quero deixar claro aqui, que não sou favorável ao jogo em nenhum tipo deles. Mas, para não ter digressão, não falar disso agora, eu falei para ele, tem um outro elemento junto, que não pode ser ignorado. Eu falei, que diz respeito à maturidade de gestão. Pessoas que acessam algo para o qual não estão preparadas vão se perder no processo. Eu falei, então eu vou te dar uma outra estatística. Herdeiros de empresas, não só de impérios bilionários, em todos os seus níveis, tendem na segunda geração, na sua grande maioria, a pôr a perder aquilo que os pais edificaram. Isso não significa que os negócios eram amaldiçoados. Significa que talvez eles não passaram pelos processos de preparação para a gestão, que, consciente ou inconsciente, espontaneamente ou por acidente, os que vieram antes deles tiveram. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Há certas coisas que, quando nós acessamos sem maturidade, podem ser danosas.
O apóstolo Paulo, um dos maiores gigantes do Novo Testamento, diz em 2 Coríntios 12:7, por causa da grandeza das minhas revelações, para que eu não me exaltasse, me foi dado um espinho na carne. Deus está dizendo, não vou deixar você com a bola cheia o tempo todo. Porque alguns de nós podemos nos perder quando acessamos coisas para as quais não estamos interiormente preparados. Um dia desse, um pastor, desses que mostra assim, que é inconformado, que quer mais, ele desabafa comigo. A igreja não podia viver nesse marasmo espiritual, nessa mediocridade. A gente é que está ressuscitando morto todo dia, manifestando sobrenatural. Eu interrompi ele e falei, criatura, você já é insuportavelmente arrogante, sem nunca ter ressuscitado um morto. O que seria de nós se você levantasse um por dia? Ele ficou me olhando assim com a cara diferente. Eu falei, pergunta para toda a sua equipe e os seus amigos, que se não estão falando, não são amigos. Se eu e você não passarmos por certos processos primeiro, é melhor que a gente nem acesse o que tem de maior. Eu aprendi essa lição muito cedo. Quando estava sendo estabelecido no ministério pastoral, eu vinha de uma experiência de um acidente, já falei isso aqui quando preguei sobre o agir invisível de Deus, que me deixou em muita crise, mas eu estava num ministério itinerante, que para a época, né, até hoje eu fico pensando, o que a gente conseguiu 30 anos atrás, eram números impressionantes, mas eu era muito novo. Aos 19 anos de idade, eu já falava em ginásio para 2.000, 3.000 pessoas. Né? Acontecia isso com relativa frequência. Agora, em 93, eu tenho um acidente que me gera uma crise enorme. Em novembro de 94, estava sendo estabelecido no ministério, recebendo, né, imposição de mãos. E eu já contei essa história, que um dos pastores tem uma visão aberta de um anjo de Deus em pé do meu lado. E o anjo diz para ele, entre outras coisas, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás de destruí-lo. E Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Mas o anjo diz assim, diga, porém, por que Deus o permitiu? E diz, Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser preparado, trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não havia estrutura para o lugar que ele já tinha acessado. Se não houver maturidade, eu e você vamos colocar tudo a perder. Mesmo no plano espiritual, mesmo no ministério, em todas as áreas. O anjo diz para ele, diga para ele que Deus vai tratar profundamente com ele nos próximos anos, antes dele ser levado ao lugar de ministério que está sendo interrompido. Os próximos anos eu pensei é plural, tem que ser no mínimo 2. 25 anos depois, o Senhor fala comigo, estamos retornando de onde paramos lá atrás. Foi quando eu passei a liderança da igreja em Curitiba, pastor Marciano, que esteve pregando aqui domingo passado, e comecei a me dedicar, né, com uma intensidade maior a esse ministério ao corpo de Cristo. 25 anos depois. Por que eu estou falando isso? Isso me remete ao nosso segundo tópico, que eu quero passar nele depressa, o fator tempo. Não existe amadurecimento sem tempo. E muitos de nós entramos na vida cristã achando que é uma corrida dos 100 metros rasos, quando ela está bem mais para uma maratona ou ultramaratona. E nós precisamos pensar a longo prazo, desde o nosso desenvolvimento, a preparação, o ministério. Nós temos muita confusão acontecendo em muita igreja, por causa de pessoas que legitimamente foram chamadas por Deus ao ministério, mas não sabem esperar a hora, não sabem respeitar processos. E simplesmente sai correndo atrás do que Deus chamou, querendo acessar de forma imediata, e tem dividido igrejas, causado confusão desnecessárias. Depois de mais de 3 décadas de ministério pastoral, e principalmente com a experiência e a bagagem de transitar em muitas igrejas e ouvir muitas histórias, eu estou convencido de que a impaciência de muita gente, não esperar certos processos, ela tem sido mais danosa do que a gente consegue, né, mensurar. E nós precisamos desenvolver paciência. Marcos 4. De 26 a 29, Jesus diz assim, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta uma semente, e ela brota sem ele saber como. Quando brota, nós sabemos, a raiz já saiu da semente para baixo, mas estamos falando do momento que vai ficar visível. Jesus diz assim, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro é que vai passar a foice, que vai colher. Você não planta num dia para colher no outro, tem processos. E esses processos envolvem tempo. É assim quando eu e você crescemos. Né? A gente sai ali do bebê recém-nascido para a criança que já tem um pouquinho mais de mobilidade, né? Mas vamos crescendo, adolescência, juventude, até, como diz no plano espiritual, Efésios 4, chegamos à estatura do varão perfeito.
a perfeita, a completa maturidade. Isso é um processo que requer tempo. Ou seja, se sem maturidade nós não acessamos a herança completa, e sem tempo não há maturidade, ninguém vai chegar lá da noite para o dia. Não significa que as promessas não são verdadeiras, não significa que não há mais esperando por mim e por você, mas eu e você precisamos entender que no processo haverá necessidade de tempo para que maturidade aconteça. Mas ao mesmo tempo que a gente reconhece e advoga a necessidade de tempo, e eu e você precisamos de fato entender que o crescimento é um imperativo, uma ordem de Deus, e significa que envolve para mim e para você algum nível de responsabilidade. 2 de Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Se o crescimento fosse só automático e natural, não precisava de uma ordem. Porque quando falamos do plano espiritual, há uma interação que pode permitir que ele aconteça até mais rápido, ou de forma mais lenta, ou até que ele seja simplesmente interrompido. A Bíblia fala até de retrocesso no plano espiritual, o que você não vai ter no natural. Então, ao mesmo tempo em que entendemos a importância de tempo, nós precisamos entender que não é só o tempo. E aí eu quero chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, verso 11. Vou ler do 11 ao 14, diz: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Essas coisas a dizer eram explicações doutrinárias, bíblicas. O autor diz assim, coisas difíceis de explicar. Não se confunda difícil com impossível, mas ele diz difíceis de explicar. Por quê? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Outra tradução diz, vos tornaram tardios em ouvir. O que significa isso? Ele vai explicar no 12. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Tempo decorrido, tempo de caminhada, jornada. E diz, o que se esperava é que depois de tanto tempo de fé, você fosse um mestre que estivesse ensinando, discipulando outros. Agora, além de não estar ensinando, você não aprendeu nem o beabá, nem os princípios elementares. A gente tem que ensinar de novo as mesmas coisas básicas. Por quê? Por uma falta de correspondência de vocês com a maneira de receber a palavra de Deus. Então ele termina o 12 dizendo, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Adultos, como é que tem as faculdades exercitadas? Pela prática. A experiência vai produzir muita coisa e a mesma não se alcança sem tempo. O livro de Atos fala de um certo Minaso, um discípulo antigo, outras traduções diz velho. Quando era criança e lia velho, eu pensava no velhinho de cabelo e barba branca. O que a Bíblia está enfatizando era o tempo de fé. Ele está dizendo, ele está desde os primeiros da conversão. Esse cara tem história. Não apareceu aqui da noite para o dia. Hoje em dia existe uma valorização na internet de ministérios que despontaram da noite para o dia. Na minha época, a gente olhava muito qual é a história, o que essa pessoa construiu, como ela andou, como ela viveu. E de alguma forma, esse reconhecimento de pessoas sem história mostra uma mudança de pensamento nosso que é errado. Nós não podemos ignorar a importância do tempo, mas, de novo, o texto está dizendo aqui que só o tempo não é suficiente. Porque tem gente que o tempo passa, ele não só não está amadurecendo, mas está retrocedendo. Então, se a gente não tem maturidade sem tempo, mas não é só o tempo, o que mais nós precisamos saber para alcançar a bendita maturidade, que é o acesso à plena herança? Nós precisamos entender a questão de processos. Tiago, capítulo 1, do 2 a 4, se você puder, abra comigo lá. Nós temos uma afirmação que exemplifica bem isso. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria. Se for só alegria é um desafio, grande alegria maior ainda. O fato de passarem por várias provações. Alegria nas provas já não é fácil. Grande alegria em várias provações. Aumentou o desafio. Como que nós podemos ter alegria? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Outro dia alguém me perguntou, pastor, como é possível ter alegria nas provações, sendo que é um momento de dor? Eu falei, o texto está dizendo que a gente tem que focar não a hora da dor do processo. A gente tem que focar o resultado do processo. E o resultado diz que a perseverança vai ter ação completa para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros. A palavra íntegro significa inteiro, não é difícil de entender. A palavra perfeito assusta alguns de nós, que a gente imagina incapaz de errar.
Mas essa palavra traduzida perfeito, no grego, teleios, né? Na NVI ela foi traduzida maduros, para você ter uma ideia. A palavra significa levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Ou seja, trabalho terminado. Então, a alegria, ela não é um requisito se você focar só o sentimento do processo. Mas ela é algo que celebra o resultado. Então, deixa eu dar um exemplo. Em João 16, Jesus, e esse é meu terceiro e último tópico, eu quero falar aqui com vocês sobre processos necessários. Jesus diz assim em João 16, a mulher grávida, quando está para dar à luz, sente tristeza. Mesmo quem diz assim, estou indo para a cesárea, o Brasil é o campeão de cesárea do mundo. Né? A gente, agora eu vou dizer os homens, ficamos olhando para as mulheres e tentando entender de onde sai tanta coragem e força. Se dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Então, assim, quando Jesus fala da mulher sentir tristeza, ela sabia o que ia passar, e não está, de forma alguma, diminuindo ela, mas sabe que quando ela está olhando para a hora do parto, tem tristeza, ela sabe o que vai passar. Mas ele diz, quando a criança nasce, já não lembra da tristeza pela alegria de ter chegado um filho no mundo. Ou seja, a alegria do resultado pesa mais do que a tristeza ou a dor do processo. E nós precisamos entender a importância disso no plano espiritual. E mais, até mesmo princípios que Deus o tempo todo trabalha em paralelo, que deveriam estar sendo aplicados nas nossas casas, gente. O livro de Hebreus diz que se algum de nós estiver sem correção é porque é bastardo, porque Deus, enquanto pai, corrige o filho a quem ama. Filhos que hoje estão crescendo num processo de mudança de valores das casas sem correção, não só estão sendo estragados, porque como a Bíblia diz sobre Adonias, que deu todo o problema que deu para Davi, a Bíblia diz assim, pois Davi, seu pai, nunca lhe havia repreendido. Filhos que crescem sem correção, crescem sem limites, nós estamos estragando eles, e pobre dos que estiverem perto para relacionar com eles a vida inteira. Só que o grande problema para mim não é só o relacional, nem só a questão de maturidade. É que quando Deus, o Pai, começar a corrigi-los, porque Ele não vai jogar o jogo dos pais terrenos que foram omissos, essas pessoas vão ter profundas crises, porque não conseguem entender aquilo como expressão de amor. Aliás, eu tenho visto muito isso. E se tem um problema que afeta não é só a vida espiritual, mas todas as outras dimensões, é a tal da falta de maturidade. Tem hora que nós vamos atender certos casais, e eu fico pensando que eles estão precisando de aconselhamento, vão dar uma chupeta para cada um, porque não cresceram. Não, é sério, gente. Nós estamos vivendo coisas assustadoras. Agora, a origem de muitas dessas coisas é a falta de processos que deveriam acontecer dentro de casa e na vida natural. Tem muito pai hoje em dia dizendo, eu puxei carroça, meu filho não vai puxar. Você parou para pensar que o que te forjou para ser o que você é foram esses processos? E de repente você simplesmente quer poupar seu filho do desconforto do processo, ou filhos, mas está roubando eles de um resultado. Eu sempre compartilho uma história que foi algo que nós vivemos intensamente. Na época, o pastor Eibe e André acompanharam com apreensão, porque eu apresentei para eles, né, várias dessas questões. Mas antes de chegar no ápice do que eu vou contar aqui, quando meu filho estava ali com 14 para 15 anos de idade, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos. Nós ficamos muito felizes, celebramos. Ele estava muito empolgado. Eu falei, filho, nós precisamos orar e se preparar. Porque você não vai pagar para estudar, mas viver custa, morar custa, comer custa. E vai custar em dólar. O dólar não estava esse escândalo de hoje, mas já era um desafio para nós. Não, pai, eu já estou começando a trabalhar, vou guardar dinheiro, acho bom. O tempo foi passando e ele viu que não conseguia nem ganhar tanto, muito menos guardar tanto quanto achava. Mas estava lá fazendo a parte dele. Quando foi chegando a época de ir, mais ou menos um ano antes, nós começamos a ter algumas conversas. E eu falei para ele, falei, filho, o que você ganha, convertido em dólar, dá 1/3 do que você precisa para sobreviver lá. É uma lacuna muito grande. Não, pai, Deus acabou de levantar um mantenedor que não sabia de nada e veio com essa palavra de que isso dá fora e entrou com uma contribuição mensal. Eu falei, verdade. Isso preencheu mais 1/3. Ainda falta 1/3. Falou, o senhor não está disposto a investir em mim? Eu falei, claro que eu estou. Eu só vou completar o texto para você sobreviver. Você não vai ter luxo, não vai ter conforto. E eu falei, e deixa eu te dizer por quê. Você tem tido conversas comigo, no nosso momento de pai e filho, de discipulado, dizendo que tem uma impressão e um desejo muito forte de casar cedo.
Eu não queria falar para ele que eu tinha a mesma palavra de Deus. Mas eu falei, filho, você não pode casar sem estar maduro. E você está mais verdinho do que imagina. Então, se você quiser avançar nas outras áreas, nós vamos ter que, falando a linguagem dos pais, te botar na estufa. Alguém é da época que os pais botavam fruta enrolada no jornal debaixo do forno para acelerar o amadurecimento. Eu falei, vou te botar na estufa. Ele me olhou, não entendeu nada. Eu falei, então deixa eu explicar o que sua geração entende. Vai ser um processo estilo 02, pede para sair. Eu batendo na sua cara. Só quem riu entendeu. Eu falei, eu vou jogar duro. Você quer mesmo que eu te ajude no processo? Quero. Eu falei, ok, primeira coisa, que eu vou jogar duro com você, que você não tem noção quanto. Orçamento. Você tem que cuidar do seu orçamento. Então, você vai ter isso por mês para comer. Você pode dividir por dia. São 30 dias. Eu só posso comer isso por dia, senão não como no fim do mês. Ou você gerencia de outra forma. Vou comer um pouquinho mal durante a semana, mas no fim de semana vou lavar a alma. Faz como quiser, mas controle seu orçamento. Falei, por quê? Falei, se você gastar o seu dinheiro antes, eu não vou lhe socorrer. Falei, um solteiro que não sabe cuidar do seu orçamento, não merece ter uma família para cuidar. Você está me entendendo? Tô. Repete. Coisa que os adolescentes ficam doidos. Eu falei, outro, isso é entre eu e você. Não meta sua mãe no meio. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Final, terceiro mês. A gente conversava todo dia no telefone, mas ele começa a conversa com algo que acende o red flag, levanta a bandeira vermelha de qualquer pai, de alerta. Então, pai. Falei, então o que, meu filho? Foi você que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas o senhor não pode me mandar adiantado o dinheiro? Falei, não. Ele falou, está sem dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro está parado na conta, esperando o dia da transferência, tem um dia combinado. Eu falei, você sabe, quando seu pai fala algo, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia, irrevogável. Aí ele falou assim, mas só são 3 dias. Eu falei, te digo mesmo, só são 3, você espera. Aí ele, pai, o senhor não está entendendo a gravidade da situação. Eu falei, então me esclareça. Ele falou, não tenho mais o que comer, o dinheiro acabou. Não tomei café da manhã hoje, não almocei. Eu não tenho que comer esses 3 dias. O coração de qualquer pai vai apertar com isso. E eu pensei, puxa, é uma coisa extrema. E o Espírito Santo falou comigo, se você socorrê-lo agora, ele vai folgar todo mês. E eu entendi que tinha que ser firme. Então vamos deixar claro que tem um contexto. Se um filho meu não quisesse casar depressa, não tivesse combinado uma série de coisas, e principalmente a palavra de Deus não tinha feito isso, antes que algum pai me use para fazer qualquer loucura. Me use de exemplo. Olhei para ele e falei assim, jejua. Ele do outro lado, falei, jejua esses 3 dias. Ele falou, pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não. Você já fez 2 jejuns de 3 dias, que eu te mentoriei, e você sobreviveu, não é agora que você vai morrer. Ele falou, o senhor está falando sério? Eu falei, mais sério do que você possa imaginar. Eu falei, você já teve aula hoje de manhã? É sexta-feira, você não tem mais aula hoje? Sábado, domingo não tem aula? Na segunda-feira o dinheiro chega, você come e vai para a aula bem. E se não aguentar ficar em pé, fica deitadinho aí, orando por mim. A sabedoria nos ensina algumas coisas. Não falei nada para a dona Kelly, a mãe do menino, que está sentada ali sorrindo para mim. Esperei os 3 dias passar, mandei o dinheiro. Quando ele comeu, fui contar para a Kelly. Mas tudo é uma questão de perspectiva. Falei, meu amor, esse seu filho é uma benção. Ele não é. Falei, não, acho que você não está sabendo, que ele acabou de fazer mão jejum 3 dias. Ela, glória a Deus. Depois que ela deu glória a Deus, eu falei, tá certo, tive uma pequena participação. Ela falou assim, você é um pai incentivador. A palavra incentivador me doeu. Eu falei, dessa vez não foi só incentivo, eu mandei ele fazer. Ela falou, não, mas quando você tem essas palavras de Deus, eu falei, olha, não foi só a palavra de Deus, eu mandei de mim mesmo também. Ela me olhou e falou, o que é que você está me escondendo? Eu falei, primeiro, você respira. Segundo, não surte. Porque quando eu contar o que eu vou contar, você vai me olhar com cara de você fez isso com o meu bebê, ele não é mais bebê. Ele podia estar listado no exército nesse momento. É adulto. Ela, ok, o que você fez? Quando eu contei, ainda assim ela me olhou com cara de você fez isso com o meu bebê? Mas por que eu deixei ela de fora? Porque com 1 mês que ele estava nos Estados Unidos, um dia eu cheguei em casa e minha esposa, mulher às vezes é um ser misterioso, desafiador para o homem. Eu chego em casa, minha mulher não está triste, mas não está feliz. E que ela é sempre sorridente, simpática. Eu olhei, ela falou, não está feliz como normal, mas também não está triste. Eu ficava tentando entender, não via sinal de nada. Eu falei, amor, tudo bem, tudo, mas aquele tudo sem convicção. Não, não está bem, aquela coisa com muita dificuldade. Tirei ela, estou com dó de Israel. Eu falei, dó do quê, meu amor? Não, ele lá, estudando longe da gente, sozinho.
limitado nos recursos. Falei, amor, dó você tinha que ter da gente, estudou em escola estadual sem coisa nenhuma. O menino está no primeiro mundo, está na América. Ela falou assim, não, mas a gente estava numa chamada de vídeo, a hora que eu estava aqui andando na cozinha, passou o telefone na frente da fruteira, ele viu a fruteira cheia de fruta. Ele falou, ai mãe, que saudade das frutas, que aqui o dinheiro não dá para comer isso. Ela falou, fiquei com a dó do bichinho. Eu terminei a conversa bem discreto, saí sem falar nada. Subi para o andar de cima, fechei a porta do quarto para garantir que ninguém ouvisse, chamei o Israel. Ô pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, coisa nenhuma. Falei, a próxima vez que você chorar com a sua mãe, que não tem fruta para comer, não vai lhe faltar sua fruta para comer. Eu falei, você não pediu para ser treinado, para ser um homem de família? Sim. Falei, então seja homem, não seja menino. E homem não chora com mulher. Se você quiser, chora comigo, que sou seu pai, chora primeiro com Deus, chora com seus amigos, mas não chora com mãe, não chora com a futura esposa, seja coluna da sua casa. Aguente o tranco e sustento. Você está entendendo? Estou. Falei, se chorar de novo, não vai faltar sua fruta. Um mês mais ou menos depois, antes desse incidente, ela tinha dito, acho que ele adaptou porque nunca mais reclamou de nada. Gente, nosso papel, e deixa eu fazer um apelo às mães. Se não fosse o amor das mães, a gente cresceria tudo lesado. Não dá para mensurar a importância disso. Mas, mães, entendam que é uma sabedoria no que Deus fez. Os filhos também precisam da firmeza de um pai, porque senão vai faltar algo. E muitas de vocês têm se colocado entre pais e filhos, roubando processos que são importantes e necessários. E essas coisas têm que ser avaliadas. Por quê? Pessoas que não passam por processo terão uma dificuldade enorme. E outra, vão precisar de algo bem mais forte depois. O filho pródigo teve que comer bolota com os porcos para reverter o que lhe faltou. E nós precisamos entender a importância do processo desde a criação. A perspectiva familiar mudou demais. Um dia desses, perguntei para uma pessoa muito querida, você planeja ter outro filho? Só tinha um filho, o filho já estava bem crescido. O cara respondeu com uma veemência, uma contundência que eu nunca tinha visto. De jeito nenhum. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, por que não? Ele falou, porque é caro ter filho. Isso faz desse pai um avarento, medíocre? Não. Ele estava tão determinado a dar tudo do bom e do melhor, que ele já tinha feito as contas. Eu não consigo dar tudo isso para 2, só para 1. Parei aqui. Então, pastor, se a motivação do pai era boa, qual o problema? O problema é que isso reflete uma mudança de mentalidade. Hoje em dia, as pessoas pensam família, olhando para os filhos, e pensam só no que a família tem que fazer pelos filhos. A mentalidade bíblica não era essa. Salmo 127, quando compara os filhos como flecha, e diz, bem-aventurado quem enche deles a sua aljava, tem um monte de filho, tinha uma lógica. Não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho, com o inimigo, com quem fosse. Quanto mais filho, homem, de braço cruzado, cara de bad boy atrás do pai, mais protegido estava a casa. Sempre se pensava na importância de ter mais pelo que eles fariam pela casa. Um pai da antiguidade não pensava, vou ter mais filho, porque eu tenho que pôr mais comida na mesa. Ele pensava, quanto mais filho, mais mão de obra nós temos para plantar, para colher, para botar mais comida na mesa. Ou seja, os filhos já eram criados com a mentalidade de nós fazemos pela família, e não só a família faz por nós. E onde nós chegamos hoje, a coisa está completamente diferente. Meus 2 irmãos, mais velho e mais novo, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, como pacoteiro de supermercado. Eu escapei da carteira assinada até os 14, perto dos 15. Porque eu dizia para mim mesmo, nasci para ser empreendedor. Ser meu próprio chefe. Eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. E estou falando isso porque quando eu cito o Salmo, tem gente que diz, o senhor foi lá na era do bronze, né, para tentar buscar um valor desatualizado. Não, a geração antes de mim ainda pensava assim. Um dia eu entro em casa e eu fazia dinheiro me divertindo. Só daí era pré-videogame. Eu fazia, soltava a pipa, mas também vendia pipa. Eu ganhava dinheiro, né, para os moradores de um bairro próximo que tinham mais condição financeira, vendendo. Mas não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque depois de vender, eu ia lá, cortava e aparava usando o cerol. Tudo dentro da lei, para ninguém me achar injusto. Acima do poste é guerra, para baixo do poste não era. Né? E aparar e trazer na sua linha, eu arrumava e vendia de novo. Dizia, como você é meu cliente, te dou metade, né, do preço de desconto. Às vezes eu vendia a mesma pipa 3, 4 vezes, depois não aproveitava. Eu fazia isso com tudo, jogando bolinha de gude, peão. Né? A gente tinha a gíria da época das bolinhas de gude, rapelou, sobrou nada. Eu dizia, comprar de mim é metade do que a nova. E eu continuava me divertindo, ganhando dinheiro. Meu pai nunca pôde nos dar uma bicicleta. Eu montei a melhor bike de freestyle, a segunda melhor da região. Só perdia para um cara que era bem mais velho, trabalhava numa multinacional e ele tinha condições. Cada parafuso da bicicleta dele era importado. Mas eu me divertia, me garantia. E eu olhava meus 2 irmãos ralando que só, dizia, não é inteligente. Mas um dia eu entro em casa, o pai está conversando com um amigo, ô fulano, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Eu voltei e falei, meu o quê?
Falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego. Você começa amanhã. Gente, era uma quarta-feira. Eu pensei, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem dieta, na segunda-feira. Não me deu nem o fim de semana para despedir. Primeira pergunta que eu fiz, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai disse, não interessa. Eu, como é que é? Ele falou, trabalho não tem a ver só com dinheiro. Eu falei, eu ganho mais que meus irmãos se divertindo. Ele falou, esse é o problema, você nunca vai virar homem desse jeito. Trabalho não diz respeito só a dinheiro. Você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter chefe, você precisa de processos, senão você vai ser menino a vida inteira. Ele diz, começa amanhã. Eu, sim, senhor, naquela época não se discutia com o pai. A segunda pergunta que me atrevi a fazer para o chefe, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai respondeu o lugar dele. Falou, também não interessa. E ele disse, e saiba mais. A partir de agora, você não fica com todo o dinheiro. Quando você tirar a parte de Deus, dízimo e oferta, você vai ficar só com esse X percentual. E o resto você vai ajudar em casa. Eu me revoltei. Falei, o senhor não precisa. Ele falou, não sou eu que preciso. É você que precisa da lição. Porque chega uma hora que o filho deixou de ser criança e ele tem que entender que ele não é um bicho parasita o resto da vida sugando a família. Ele tem que desenvolver responsabilidade de contribuir. E está na hora de você aprender a lição. Muitos de nós que não passamos esses processos vão ter dificuldade de entender o plano espiritual que Deus não vai negociar. E deixa eu te dizer algo, nós precisamos de processos. E o livro de Tiago é claro, mas ele diz, não foca a dor do processo. Foca a outra mentalidade. Muitos de nós vamos ter dificuldade de entender Deus porque talvez está nos faltando algo no processo. E nós precisamos ajustar algumas questões da família. Então, à medida que essa percepção é entendida, nós podemos permitir que os processos de Deus em nós sejam eficazes e a gente corresponda, né, devidamente, sem atrasar aquilo que Deus quer fazer. Quem está entendendo? Eu quero terminar te encorajando não só a entender há uma herança extraordinária, a maturidade é a chave de acesso. Maturidade não se alcança sem tempo, mas também precisa de processos. Mas eu também acho que é importante que a gente ore para que haja um fortalecimento sobrenatural, porque muitos de nós estamos vivendo o momento da dor do processo. Meu filho me liga uns 2 anos e pouco depois do jejum compulsório, diz, pai, estou te ligando para te agradecer. Eu falei, do quê? Você me deve muita gratidão de muita coisa. Seja específico. Ele do outro lado falou, lembra do jejum compulsório de 2 anos atrás? Eu falei, nunca mais vou esquecer isso na vida. Ele falou, estou te ligando para te agradecer por isso. Na época eu falei para ele algo que eu senti minha alma lavada, assim, me vinguei. A frase que eu mais odiava meu pai falar era, um dia você vai entender e vai me agradecer. Eu falei para o meu filho naquele dia, eu falei, um dia você vai entender e vai me agradecer. Me deu um bem-estar assim, que você não tem ideia. Eu falei, chegou minha vez de jogar isso para a próxima geração. Ele falou, pai, eu entendi, estou te ligando para te agradecer. Ele falou desse jeito, se o senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me roubado do resultado do processo. Eu falei, filho, a gente não conversou muito sobre isso. Qual foi seu sentimento no dia? Ele falou, não foi bom. Eu falei, você ficou com raiva do pai? Ele falou, raiva muito forte. Fiquei bastante indignado. Eu falei, o sentimento, traduz o sentimento. Ele falou, primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai é esse que nega comida para o próprio filho? Porque você não pensou que tipo de pai é esse que quer fazer o filho crescer, quer ensinar a cuidar do orçamento, que tipo de filho é esse que não ouviu o pai? Ele falou, não, me fiz de vítima. Eu falei, como é que você lidou com o sentimento? Porque você nem abriu isso comigo. Ele falou, pai, não abri porque não durou. E ele falou, e não durou porque o senhor tem bons aliados. Aliás, um bom aliado. Quando eu levei aquilo para oração, o Espírito Santo falou comigo, não avalie seu pai pelo momento que você não entende. Avalie seu pai pelo histórico. Quem é seu pai ao longo de toda a sua história? Daquilo que você entende. Meu pai me amou, cuidou de mim, investiu, fez o melhor. Foi, então não avalie por uma história não terminada que você não entende. Ele falou, eu tive que dar o voto de confiança. Na hora que ele fala isso comigo no telefone, o Espírito Santo fala comigo, comece a ensinar sobre maturidade. E diga às pessoas que se eu roubá-los do desconforto do processo, eu vou roubar deles o resultado. Deus diz, e faça por mim o que eu fiz por você diante do seu filho. E eu quero te lembrar disso. Não avalie Deus por um momento que você não entende. Avalie por toda a sua história. Em horas de crise, você vai ver gente como Paulo dizer, eu sei em quem tenho crido. Porque o que eu sei sobre ele foi determinado por toda a ação dele ao longo da história. E não por um momento que eu não entendo. Alguns de vocês estão vivendo as dores do crescimento, emocional e espiritualmente. E a gente quer orar para
para que haja consolo divino.